Ai. Boa noite, queridos. Paz seja com todos, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Hoje o dia passou voando, querido. É verdade, né? tanta coisa, né? Glória a Deus. Vou esperar um pouquinho, o pessoal tá chegando. Devagarinho vai ligando, vai chegando. Aí já tá chegando. Boa noite Maria, Renata, Neide, a Ana, a paz, Deus abençoe, Cláudio. Claudinho, vai um café, Claudinho? Ô, cafezinho, coisa boa, né, Cláudio? Com esse friozinho, né? Meu Deus do céu. Ai, gente. Eu apertando aqui as coisas aqui na correria. Quero acenar pra todo mundo, tá? Eu aceno pra vocês acenam pra mim, hein? Vamos combinar, hein? Oi, Jô. Um beijo. Oi, Aninha, tudo bom? Cris, um beijo. Marcos. Povo lindo. Amo vocês. É bom estarmos juntos. Ó, café é vida. É, Cláudio, gostoso. Ainda mais quando é como o pastor falou, né, Cláudio? Cafezinho covarde com pãozinho de queijo, um bolinho de fubá, né? Coisa boa, né? Com esse friozinho combina. Café com pipoca, verdade, Ana. Boa noite, pastora. É tudo de bom, né? Um cafezinho com pipoca. E com esse friozinho combina, né? É coisa boa demais. Ô, Jô, tá faltando a foto sua aqui, hein, Jô? Tô vendo só uma mancha branca ali, Jô. Vou tirar um retrato seu 3x4, tá, Jô? De corpo inteiro. Ai, gente, como é bom, né? Tá na presença do Senhor todo tempo, meditar na palavra, conversar um pouco daquilo que Deus tem para cada um de nós. Nossa, a Cris colocou um gatinho comendo macarrão. Bonitinho. Bolinho de chuva, tudo de bom, né, Neide? Bolinho de chuva. Lembra alguma coisa? Que Bolinho delícia! Esses dias a Jo fez um bolinho de chuva gostoso, coisa boa. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos falar de coisa séria, né? Hoje nós tivemos a notícia do falecimento da irmã do Daniel, né? É verdade. Nós tivemos orando por ela, tivemos buscando, né? Mas prevalece a vontade do Pai, né? A vontade de Deus. E agora só vamos interceder pela família, né? Que Deus venha realmente dar direção, confortar o coração. É verdade. Ela deixou 2 crianças, bem novinho, né? Acho que é 1 ano e 2, uma coisa assim. Nossa, novinhos. São bebês ainda, né? E então vamos estar orando para estar confortando a família do Daniel. Estive lá no velório, né? Falei com ele, ele agradeceu as orações, agradeceu, né? Tudo aquilo que nós podíamos fazer, né? E nós cremos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então não esquece de orar pela família do Daniel, né? A mãe dele, né? Conheci a mãe dele estava muito abalada, era a irmã caçula dele, né? Era muito querida da família, mas Deus sabe todas as coisas, né? Eu acredito que muitos de vocês já mandaram mensagem lá para ele. É verdade. E assim, né, irmãos? A Bíblia diz que a gente ri com quem ri, chora com quem chora, e vamos prosseguindo aí em nome de Jesus. É verdade. Amém? E tudo bem com vocês? Como é que tá aí a sua segunda-feira? Tá tudo tranquilo? Estão tudo na bênção, né? Quais são as suas expectativas aí para essa semana? Eu creio que vai ser uma semana de muita vitória, de muitas respostas, de muita bênção aí, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Não deixa de fazer contato não com o pessoal, né? Sempre dando uma palavra de ânimo, dando uma palavra de motivação, né? Porque nós precisamos não só ter irmandade, mas precisamos ter amizade. Amém, queridos? A pastora tem uma palavra para ministrar aos nossos corações.
Na verdade, eu quero citar algo que nos traz a memória, que é Deuteronômio 6, do 4 ao 10, que o Senhor nos traz a memória o grau de importância de não só falarmos a palavra de Deus, né? De nós entendermos qual é a vontade do Senhor, de sempre estarmos refletindo na palavra, interpretando conforme a vontade de Deus e não conforme a nossa vontade, aquilo que Ele quer falar para o seu povo, a essência da palavra, de não deixarmos a presença dele de lado. Uma das coisas que Deuteronômio 6 cita muito é de nós passarmos a palavra uns para os outros, de não guardarmos ela para nós. E a forma como antigamente se fazia, que era o sistema que eles chamavam de sistema patriarcal, né, que é passar de pai para filho. E hoje nós vemos que muitos pais até acham que isso é responsabilidade muitas vezes da igreja, de ensinar não só os filhos pequenos, né, mas de dentro de casa compartilhar a palavra no dia a dia, enquanto estamos vivendo, no sentar na mesa para comer, ao deitar, ao se levantar, o grau de importância de viver a palavra no dia a dia. E nós vemos que a igreja, durante muito tempo, né, ela de tempo em tempo, né, o Senhor ele tem chamado a atenção do seu povo para isso, de deixar a presença do Senhor de lado e passar a cultivar o que a Bíblia chama de outros deuses. E nós, muitas vezes, quando lemos a Bíblia, interpretamos outros deuses, quando nós vemos a Bíblia citando, é Baal, é Deus Mamon, e vai muito além disso. Quando nós deixamos a presença de Deus de lado para fazermos a nossa própria vontade. Hoje em dia nós vemos muitas pessoas deixando a presença de Deus de lado, por exemplo, por um celular, para assistir programa de TV. Então o Senhor ele é deixado hoje em dia de lado, não é por um outro Deus ou uma imagem feita por mãos humanas, mas muitas vezes por objetos ou pela vontade própria. E nós estamos vivendo um tempo em que a igreja ela tem parado para ser chamado a atenção nesses dias de pandemia, de coronavírus, que a igreja tem saído da presença do Senhor. Então nós temos que despertar para isso. Quando o Senhor diz que a igreja muitas vezes sai da presença dele e ele muitas vezes trata com a igreja, se nós formos ver desde Êxodo, quando o Senhor trata com o seu povo e ele demonstra o tamanho do poder dele na saída do povo do Egito. Quando o povo estava preso e ele enviou as 10 pragas, eu não acredito que foi somente para punir Faraó e o Egito. Não. O Senhor enviou as 10 pragas para demonstrar para o seu povo o tamanho do seu poder. Porque o povo muitas vezes tem medo de se lançar nas mãos do Senhor e de não ser protegido, ser guardado, ser cuidado. Então tem medo de largar aquilo que para ele traz segurança, como muitas vezes o dinheiro, a própria vida, a família, a casa, quando o Senhor diz que nós devemos priorizar a presença dele. Então nós vemos muitas pessoas que invertem o amor do Senhor, não deixando ele acima de tudo, mas colocando muitas vezes marido, esposa, filhos, trabalho, bens, casa, carro, como prioridade. Não priorizando estar na presença do Senhor, não priorizando, eu não vou dizer para você somente de uma leitura bíblica, mas de um estudo bíblico. Hoje nós estamos vivendo no século 21, e nós temos pessoas hoje que têm entendimento para uma boa leitura. E nós vemos uma igreja hoje que ela ainda está preguiçosa para ter entendimento da palavra. Uma igreja que só escuta a palavra de Deus quando alguém fala.
Nós estamos vivendo um tempo onde muitos, ao invés de pegar uma Bíblia e tentar interpretar ela, buscar um bom livro, passa horas, muitas vezes, vendo a pregação de pastores na igreja. Não que isso esteja errado, isso é bom. Isso é bom, desde que eu tenha conhecimento da palavra, para que eu não seja alimentado por coisas erradas, que muitas pessoas que pregam o evangelho, tem muitos hoje em dia também que não têm conhecimento. Ou um conhecimento baseado só naquilo que se ouve, não de um bom estudo da palavra de Deus. E o Senhor, quando ele chama a atenção em Deuteronômio 6, ele chama a atenção para a igreja voltar aos princípios, voltar a priorizar Deus acima de tudo, a colocar Deus como o Senhor da nossa vida, dedicando o meu tudo a Ele, a minha vida, né? A minha vida a Ele, priorizando Ele em tudo, naquilo que eu penso, naquilo que eu falo, naquilo que eu faço. E nós vemos que muitas vezes a igreja tem saído desse plano de Deus. A palavra cita em Salmo que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. E então nós entendemos que a palavra de Deus é que vem clarear o nosso caminho, é que vem nos instruir qual é o próximo passo, o que Deus espera de mim, o que Deus espera de você. E nós vemos muitas vezes pessoas que esperam uma revelação entregue por alguém, e não aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Nós vemos muitas vezes cristão hoje em dia de 10 anos, 20 anos com Cristo, que nunca leu um livro inteiro da Bíblia. Que leu que seja o Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, João, que nunca leu ou estudou. Eu não vou nem dizer somente ler, porque a pessoa que tiver 10, 20 anos com Cristo e nunca estudou um livro desse, muitas vezes não tem nem entendimento direito ou sabe quem foi quem da história de Cristo. Entende o grau de importância que tem tudo isso e o grau de perigo que o cristão muitas vezes se torna a passar a ser até enganado. Hoje nós estamos vivendo um tempo em que muitas pessoas ensinam o evangelho de forma errada. Muitas pessoas, elas acabam perdendo foco quando diz o quesito, se diz ensino. Ou ensina só aquilo que gosta. A pessoa que gosta, por exemplo, de prosperidade, só fala de prosperidade. A pessoa que gosta de salvação, só fala de salvação. A pessoa que gosta de libertação, só fala de libertação. E a Bíblia não ensina só isso, ela ensina tudo isso. Então nós precisamos ter entendimento de não fitar os nossos olhos só num campo quando o assunto é ensino. É igual você olhar num ponto. Se você ficar olhando para um ponto isolado e parar ali e ficar um tempo, você acaba perdendo o foco daquilo que está ao seu redor. É como se a lateral daquilo que você enxerga ficasse branco, porque você só enxerga aquele ponto. Então a pessoa, quando ela começa a olhar para algo isolado da palavra, ou aquilo somente que ela gosta, é igual nós vemos pessoas que quando começa a falar, por exemplo, de escatologia é final do mundo. A pessoa só fala disso. Aí tudo que ela vê, ela vai ver o fim. A pessoa que quando diz de libertação, tudo que ela olha, ela vê demônio. Isso é perigoso. Isso é perigoso, porque a palavra de Deus ela é ampla, ela nos ensina que nós devemos olhar a Bíblia num todo. E não olhar alguns pontos isolados. Então, Deuteronômio, ele nos ensina a voltar aos princípios, que eu acredito que é uma das coisas que Deus tem chamado a atenção da igreja. Chamado a atenção da igreja que é voltar no início de tudo, amar Deus sobre todas as coisas. Colocar o Senhor como prioridade. Quando Deuteronômio cita amar Deus sobre todas as coisas, é com toda a minha força, com todo o meu entendimento. Todo o meu entendimento inclui conhecimento. Conhecimento não é só daquilo que eu ouço falar, mas inclui aquilo, um estudo, inclui, é claro, as experiências do dia a dia. Isso eu devo juntar num todo, para que eu tenha o entendimento daquilo que Deus
tem para falar para mim, tem para falar para a sua igreja. Eu não me tornar um cristão imaturo ou criança na fé. Hoje em dia é muito importante o cristão despertar para a vontade de Deus para as nossas vidas. E nós estamos vivendo num ponto que, se você for ver várias pessoas que olham os fatos que têm acontecido de hoje, e a maioria das pessoas às vezes ficam perdidas daquilo que está acontecendo. Mas será que é a vontade de Deus? Ah, mas será que não é o homem colhendo o que ele plantou? Então todo mundo fica tentando tirar deduções, ao invés de priorizar o amor a Deus. Se Deus está de alguma forma tratando com a igreja, o Senhor está querendo que a igreja volte para os princípios que ele ensinou, que é amar ele sobre todas as coisas. Então não adianta ficar tentando entender o porquê do que está acontecendo, mas eu tentar voltar aquilo que Deus está querendo que eu volte. Eu voltar ao plano inicial, aquilo que o Senhor tem para a sua igreja. Jesus, quando veio ao mundo, ele veio enviado pelo Pai para testificar, testemunhar, para não, como ele mesmo falou, não acabar com a lei, cumprir a lei. Cumprindo a lei com a vontade do Senhor, nos ensinando que a vontade de Deus é que nós venhamos a amá-lo como prioridade na nossa vida. E ele acrescentou que nós devemos amar uns aos outros. Nós devemos ter o amor não só na forma vertical, que é eu e Deus, mas na horizontal, que é eu com o meu próximo. Eu com o meu irmão. Eu praticando o reino dentro da minha casa, não só na igreja. Eu praticando o reino de Deus no meu trabalho, no dia a dia. Então, para que eu consiga ter um entendimento claro da vontade de Deus, eu devo buscar entender o que Deus quer dizer para mim. De não só citar a palavra, como muitas pessoas citam, e citam nas orações, mas não vivem no dia a dia. Acaba sendo uma palavra morta. Uma palavra que ela não tem expressão, é que muitas vezes nós escutamos hoje em dia, quando um cristão faz algo errado, as pessoas citarem, ah lá, e não é cristão fazendo isso? Porque é muitas vezes aquilo que a pessoa faz não condiz com o que ela fala. E o Senhor, eu creio que ele tem trazido à igreja a responsabilidade de ser cristão, a voltar na sua essência. E nós temos que despertar com isso. Com tudo isso, o que o Senhor espera de mim? Eu acho que essa é a pergunta, não é o que o Senhor espera da igreja, é o que o Senhor espera de mim. Acho que todos nós devemos parar e refletir aonde eu posso mudar a minha vida, no meu dia a dia, o meu cotidiano, eu e Deus. O que é que eu posso fazer para melhorar o meu relacionamento com Deus? Então, quando nós citamos muitas vezes a palavra de Deus, os fatos que estão acontecendo, nós muitas vezes citamos a igreja como se fosse uma terceira pessoa. A igreja saiu da vontade de Deus, as pessoas estão vivendo, o mundo está de uma forma desenfreada, as pessoas já não têm mais temor a Deus. As pessoas quem? Se ser cristão é eu e você. Então nós falamos como se houvesse uma terceira pessoa e nós não fizéssemos parte disso. Eu acho que é que está o grande erro. Então eu tenho que ter a maturidade de entender o que é que Deus espera de mim. O que é que eu tenho feito para mudar isso? E nós temos que trazer a igreja para essa responsabilidade. Você vê que nós já estamos vivendo já um bom tempo desse confinamento, dessa situação difícil no mundo. E muitas vezes nós olhamos como se as pessoas tivessem que mudar. Como se o outro tem que mudar. O mundo tem que mudar. Mas eu não faço parte desse mundo? Você não faz parte desse mundo? A história de Deus, a palavra do Senhor, ela é direcionada a um povo. E não é qualquer povo, é aquele que segue hoje a Cristo.
Então, quando a palavra de Deus diz que o povo precisa voltar a adorar o Senhor como prioridade, ela não está dizendo para o povo lá fora, ela está dizendo para mim, está dizendo para você. Eu devo priorizar Deus na minha vida. Se eu fizer a minha parte, você fizer a sua parte, nós não vamos precisar falar o mundo precisa mudar. Eu preciso mudar o meu mundo. Você precisa mudar o seu mundo. O meu mundo diz respeito dentro da minha casa, com os meus filhos, meu marido, o meu dia a dia. Eu ser exemplo para o meu próximo, daquilo que é servir ao Senhor, daquilo que é temor a Deus, aquilo que é santidade. Eu trazer essa responsabilidade para a minha vida e não me justificar como se eu não fizesse parte do erro, como se eu tivesse completamente correto e o mundo completamente errado. Todos nós temos nossa parcela de culpa. Quando? Quando nós temos preguiça de orar, quando nós temos preguiça de ler a palavra, quando nós dizemos eu não gosto de estudar, quando nós preferimos muitas vezes ouvir 10.000 pregações do que estudar a palavra de Deus. Entende? Todos nós temos a nossa parcela de culpa. Nós precisamos puxar essa responsabilidade para a nossa vida e cair nos pés do Senhor e falar, Senhor, erramos. Senhor, eu errei. Senhor, eu pequei. Quando eu deixei de ensinar a palavra para os meus filhos, eu pequei quando o meu desejo não era estar na tua presença. Eu pequei quando o meu desejo era fazer a minha vontade e não a sua. Entende? É reconhecer os nossos pecados, reconhecer o meu pecado. E não me colocar ileso nisso. E que isso traga arrependimento para a nossa vida. E não somente um remorso. Entendeu? Um remorso de eu me arrepender porque nós estamos sofrendo hoje. Mas de trazer um arrependimento a ponto de eu desejar mudar tudo isso na minha vida. De eu começar a clamar a Deus para que haja uma transformação em mim de dentro para fora. De tudo aquilo que eu deixei de fazer porque eu aprendi errado, porque eu não me ensinaram, e não me justificar atrás de erros de outros. Eu acredito que todos vocês que estão ouvindo aqui essa live são maduros. São maduros o suficiente para saber que quando você deixou de ler a palavra, quando você deixou de orar, quando você diz eu não gosto de estudar, é você. Você não está sendo interferido você não está sendo influenciado por outra pessoa, é a sua vontade. Então nós devemos pegar a nossa vontade e levar cativo a Cristo. Nós devemos colocar diante do Senhor e falar, Senhor, eu não quero que a minha vontade domine a minha vida. Eu não quero que o meu desejo me domine. Eu não quero que eu seja o meu próprio Deus, fazendo a minha própria vontade, aquilo que eu gosto, aquilo que eu acho que é melhor. Entende? Eu vejo que é tempo da igreja despertar, é tempo eu despertar, você despertar para a vontade de Deus, para a minha vida, para a sua vida. Priorizando a Deus nas nossas vidas. Buscando ao Senhor com intensidade, com maturidade, não falando bobagem. Nós vemos muitas pessoas falando bobagens, falando de coisas que não conhecem, falando o que eu acho, o que eu penso, e não o que a palavra diz, por falta de conhecimento. Por muitas vezes ter dificuldade de achar um versículo na Bíblia porque não gosta de estudar. Tem pessoas que têm dificuldade, 10 anos, 20 anos de igreja, 30, tem dificuldade de manusear a Bíblia. Tem dificuldade de achar um versículo. Porque não tem intimidade com a palavra de Deus. É igual aquele filho que não conhece o pai. Porque não dá atenção para aquilo que o pai fala. Então ele faz tudo errado. E o resultado da vida é desastroso. Sabe aquele filho que o pai orienta, a mãe orienta, chega um ponto que o pai e a mãe falam assim, cansei de falar. Eu falo, ele não ouve. Eu falo, ela não dá atenção. Faz sempre o que quer. Então, o pai e a mãe acabam muitas vezes deixando. Isso não quer dizer que o pai e a mãe deixou de amar, mas deixou de aconselhar, porque não ouve. Entende?
Então, muitas vezes você estamos sofrendo. Nossos filhos muitas vezes sofrem em consequência da nossa falta de responsabilidade com relação àquilo que é temor ao Senhor. A palavra de Deus diz que temor ao Senhor é princípio de sabedoria. E temor do Senhor não é somente eu ter medo de Deus, é eu respeitar a palavra. E quando a palavra é respeito, é eu seguir ela. Eu seguir exatamente aquilo que o Senhor nos pede. Essa noite eu gostaria de chamar a sua atenção para que eu e você venhamos despertar para a vontade de Deus para as nossas vidas. De voltarmos aos primórdios. De tirar um tempo maior na presença do Senhor. De chorar nos pés do Senhor. De ler um bom livro. Eu sei que tem muitas pessoas que têm dificuldade de leitura. Falar, pastor, eu não consigo ler. Leitura é hábito. Começa a ler alguns livros pequenos, poucas folhas, e você vai começar a criar hábito. E não é só ler a Bíblia. Tem pessoas que falam, eu só leio a Bíblia. Também não. Ah, mas eu não gosto de ler outros livros porque é o que aquela pessoa pensa de Deus. Mas aquela pessoa muitas vezes estudou anos. Você não estudou nada. Entende? Então nós devemos sim ler outros livros, bons livros, que nos auxiliam a como interpretar a Bíblia. Hoje em dia tem Bíblias de estudo, tem livros que explicam os livros da Bíblia. E muitas pessoas às vezes falam assim, mas é muito caro, pastora. Eu sei disso. Como eu sei também que é muito caro roupas que muitas vezes as pessoas gastam no shopping, comidas que as pessoas gastam, bebidas que as pessoas gastam. Entende? Muitas vezes temos hábitos ou gastos desnecessários com coisas supérfluas. E quando é investimento no conhecimento, nós achamos que é bobagem, é muito caro. Nós olhamos o preço de uma Bíblia de estudo e falamos, é caríssimo. Mas muitas vezes você não tem coragem de pagar numa Bíblia e você paga numa roupa. Você paga num sapato. Você não tem coragem de dar uma Bíblia de estudo de presente para alguém, mas você dá outra coisa no mesmo valor. Entende? Que é investimento. Nós percebemos que durante um bom tempo da Bíblia, tempo até mesmo da reforma protestante, uma das primeiras coisas que começaram a fazer é queimar livros, porque o conhecimento era para o povo da época era perigoso, porque o conhecimento faz com que você venhamos a pensar, venhamos a tomar decisões. Isso é importante. Uma pessoa, ela saber aquilo que ela pensa, o caminho que ela quer ser dirigida e conduzida. E ela precisa ser uma pessoa não manipulada, mas conduzida pelo Espírito de Deus. E para isso ela precisa ter sabedoria. Sabedoria é conhecimento. Entende? Que uma coisa está ligada na outra. E temor do Senhor é princípio de sabedoria. Então, quando eu temo ao Senhor, eu busco conhecimento. E quando eu busco conhecimento, eu busco Jesus Cristo. Olha como uma coisa está ligada à outra. Quando a palavra diz, conhecereis a verdade vos libertará, ela está dizendo que é o conhecimento do Senhor que me liberta. É o estudo aprofundado da palavra que liberta a minha vida, que vai fazer com que eu perca o medo do dia da manhã, com que eu perca o medo da morte, eu perco o medo das doenças, eu vou parar de ser escravo do pecado, porque tudo isso não vai me dominar mais. O conhecimento liberta. Entende? Isso é muito importante. Nós estamos vivendo num mundo onde muitas pessoas inteligentes manipulam outras. E você e eu só não vamos ser manipulados se nós abrirmos a nossa mente. E a nossa mente ela só é aberta com conhecimento. Por isso que o Senhor diz que conhecendo a verdade nos liberta. Que o Senhor nos leva a um conhecimento mais profundo daquilo que Ele tem desejo para nós. Eu quero que você nessa noite desperte
a não só fazer uma leitura da Bíblia, a ter desejo de estudar a palavra de Deus. Hoje muitos estão tendo tempo. Eu sei que tem pessoas que estão trabalhando, que estão voltando devagarinho à vida ao normal. Eu sei disso, pela necessidade. Mas tem muitas pessoas dentro de casa. Tem muitas pessoas ainda que conseguem se dedicar mais. E mesmo aquelas que estão trabalhando também conseguem. É questão de prioridade. O que é importante para mim e para você é que nós vamos dedicar maior tempo. Esses dias eu falei de Daniel, que ele orava 3 vezes ao dia. E mesmo assim ele foi jogado na fornalha, na cova dos leões. Quanto mais eu e você. E o que livrou Daniel da fornalha e da cova dos leões foi o conhecimento de Deus. Ele entrou tranquilo, porque ele sabia que Deus era com ele. Ele não teve medo. Ah, pastor, eu também não tenho medo. O conhecimento é necessário, amados. É muito necessário. Para que você entenda melhor a palavra de Deus e ensine melhor ao próximo. Não deixar para o seu próximo, as pessoas muitas vezes se preocupam em deixar herança financeira, bens materiais, mas deixar um legado, conhecimento. Isso é muito importante. Um conhecimento de Deus, de eu receber e eu levar para o meu próximo. Amém? Gostaria que você guardasse essa palavra. Depois você lê com calma o texto de Deuteronômio 6. O que eu citei para você aqui foi mais especificamente Deuteronômio 6, do 4 ao 9, que fala sobre guardar o Senhor, meditar de dia e de noite, todo tempo, entendeu? No meu cotidiano, sentar ou deitar ou levantar. Então, que nós possamos voltar nesse primórdio. Eu creio que Deus está despertando a sua igreja a voltar ao início de tudo. Amém? Amém, pastor? Amém. Vamos orar, amados? Vamos orar para que aquele que talvez está sofrendo, está no hospital, está em casa, muitas vezes em tristeza, que passou talvez o domingo sozinho, aquela mãe que passou muitas vezes o domingo solitário, que o Senhor venha trazer um conforto e despertar para que talvez a solidão ou o tempo maior, vivendo aquilo que eu não gostaria, me coloque mais perto do Senhor. Que o que me aproxima de Deus não é alegria, são os estreitos da vida. Isso me aproxima mais de Deus. Amém? Eu gostaria que você intercedesse também, como o pastor citou, para a família do Daniel, que Deus traga um conforto, que eu sei que é uma coisa incompreensível para nós a morte, já que o ser humano é eterno. Então nós entendemos que quando nós morremos, nós passamos para a glória, passamos para a vida eterna. E a irmã do Daniel era uma serva de Deus. Então eu creio que agora, nesse momento, ela está na presença do Senhor. Então que Deus venha trazer esse conforto para a família. Porque a dor da saudade, ela fica e é coisa que só o tempo cura, né? Então, você talvez já sofreu percas de pai, mãe, avós, algum ente querido. A gente sabe que tem dores que só o tempo cura. Então, que Deus venha colocar as mãos e trazer esse conforto para toda a família. E nós estamos citando aqui a família do Daniel, mas tem muitas pessoas perdendo família nesses dias de crise no mundo. Então, que nós possamos nos compadecer por todos esses. Amém? Em nome de Jesus. Então, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, quero colocar diante da Tua presença esta causa, motivo pelo qual o Senhor tanto falou o meu coração nessa noite, da Tua igreja voltar ao princípio, ao amor, à dedicação, aquilo que diz com relação ao Senhor e ao Teu reino, à Tua vontade, à Tua justiça, amando ao Senhor como prioridade em todo tempo,
Em nome de Jesus Cristo, com todas as nossas forças, nosso entendimento, Senhor, ensina-nos a nos dedicarmos mais a Ti. Instrui-nos, ó Senhor, a buscarmos a Tua face, a não, Senhor, nos inclinarmos diante das coisas desse mundo, diante das nossas próprias vontades. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa os nossos erros, Senhor, que muitas vezes por descuido deixamos o Senhor não em primeiro lugar, não como prioridade na nossa vida. Perdoa, Senhor, os nossos erros, de muitas vezes não ensinarmos os nossos filhos a prioridade de amar o Senhor acima de todas as coisas. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor venha com a Tua mão poderosa, trazer um consolo para a Tua igreja, nos ensinar a Te amar, a nos trazer de volta aos Teus caminhos, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu quero me colocar aqui como sacerdote diante da Tua presença, a clamar por cada um desses que oram juntos, Senhor, por eles, pela casa, a família, os filhos. Tem misericórdia, Senhor, de nós. Derrama sobre nós o Teu sangue, purifica-nos, ó Senhor. Queremos voltar ao princípio, queremos nos prostrar diante do Senhor, reconhecendo que só o Senhor é o nosso Deus. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Queremos Te amar acima de todas as coisas, ó Pai. Sonda os nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Queremos compartilhar do Senhor, da Tua palavra todos os dias da nossa vida, desde o levantar ao deitar, Senhor. Falar do Senhor no nosso dia a dia, no cotidiano, Senhor, dentro de casa, no trabalho, com os amigos. Não nos envergonharmos de Ti, da Tua presença, do Teu nome. Honrarmos ao Senhor, não citar o Teu nome em vão. Em nome de Jesus Cristo, eu clamo ao Senhor, que o Senhor venha trazer à nossa memória dias de alegria, aonde a Tua igreja possa Te servir com intensidade, buscar a Tua face, se deleitar em Ti, Senhor, orar ao Senhor com intensidade, de desejo da Tua presença, não somente buscar ao Senhor nos dias de choro, nos dias da dificuldade, mas buscar ao Senhor e reconhecer a necessidade que temos de Ti, ó Pai. Perdoa os pecados da Tua igreja, não só o meu e deste irmão que está orando junto comigo, desta irmã. Senhor, que o Senhor possa olhar para todo este mundo, Senhor. Quantos têm se desviado da Tua presença? Tem misericórdia. Derrama do Teu sangue sobre a Tua igreja, traga um despertar para o Teu povo, Senhor. É tempo de voltarmos a Ti, ao início, aos primórdios, a vivemos a essência da Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, perdoa, Senhor, todos aqueles que falam da Tua palavra, herege, Senhor, de forma errada, Senhor. Interpretam de forma errada a Tua palavra e com isso tem derrubado a muitos. Em nome de Jesus Cristo, abra o entendimento da Tua igreja para aquilo que é correto, para aquilo que é verdadeiro, para aquilo que é saudável. Não permite que a Sua igreja venha desviar da Tua presença nem para a direita nem para a esquerda. Quantos, Senhor, tem assistido vídeos pela internet, não permita que a Tua igreja veja aquilo que venha corromper o coração, aquilo que não é do Teu agrado. Nem todo aquele que cita o Teu nome é conduzido pelo Teu Espírito. Traga ao entendimento da Tua igreja aquilo que é correto, Senhor. Que nós possamos nos dedicar mais à Tua palavra, que nós possamos buscar o entendimento correto daquilo que o Senhor tem para falar para cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo, é tempo de despertar, Senhor. É tempo de entendermos melhor aquilo que o Senhor quer nos falar. É tempo, Senhor, da Tua igreja reconhecer que só o Senhor é o nosso Deus, de não idealizarmos outras pessoas ou coisas como deuses. Não queremos que nada nem ninguém ocupe o seu lugar na nossa vida, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, só o Senhor é o nosso Deus. Lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra, Senhor, e luz para o nosso caminho.
Clareia, Senhor, os nossos pés, para que possamos andar conduzido pelo Teu Espírito. O Senhor é a nossa proteção, o Senhor é o nosso cuidado. Guarda todos esses que têm orado juntos, Senhor. Traga conforto para todos aqueles que choram pela perca dos entes queridos, assim como a família do Daniel e quantos outros têm chorado nesses dias. Traz um conforto para cada coração. Em nome de Jesus Cristo, livra a tua igreja de todo mal, Senhor, de toda peste, de toda doença, de toda mortandade, ó Pai. Guarda a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nesses dias de crise, Senhor. O Senhor acampe com os teus anjos ao nosso redor, em nome de Jesus Cristo. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que excede o nosso entendimento, seja sobre a minha vida, seja sobre a sua vida, sobre toda a sua família, a minha família, em o nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém. E graças a Deus. Amém, amados? Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Ore mais, busque mais, leia mais a palavra, estude mais a palavra, se dedique mais. Vamos voltar àquilo que o Senhor tem pedido para nós. E eu creio que tudo isso vai passar, porque a mão do Senhor é sobre a igreja. Amém? Amém. Que Deus abençoe muito, muito sua vida, a sua casa e a sua família. Tenha uma ótima noite, guardado e protegido pelo Senhor. Amém? Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Tchau, queridos. Fica na paz. Um beijo.